conosco, né? Eu gostaria que você lesse a pergunta em francês. Depois, obviamente, eu já tenho aqui, ela já traduzida, eu vou traduzir para o português e vamos resolver. Então, atenção para o primeiro exemplo. Por gentileza, eu gostaria que você lesse. Les générateurs et les ampoules utilisés dans le montage ci-dessous sont identiques. Choisir les bonnes réponses. L1 brille plus que L2. L1 brille plus que L3. L2 brille plus que L4. Ok, perfeito. Olha só, o que ele está dizendo aqui para mim? Ó? Os geradores e lâmpadas usadas nos conjuntos abaixo são idênticos. Então, nós temos aqui 4 situações. Ó. A primeira situação, nós temos uma bateria ligada apenas a uma lâmpada L1. Aí, a segunda situação, uma bateria ligada a uma lâmpada L2. A bateria ligada a uma lâmpada L3 e outra resistência aqui embaixo, tá? Ó, lembrando que na segunda situação temos outra resistência aqui. Ele não chegou a identificar o que seria. Não falou se era lâmpada, não falou se era uma tomada. Vamos para a situação 4. Ó. Na situação 4, nós temos exatamente a mesma situação. Ó, uma lâmpada 4 e aqui ligado a duas resistências. O que ele está querendo? Ele está querendo que você escolha as opções, né? Escolha e responda com as opções corretas. Você marcar mais de uma ou uma. Então, ele está dizendo que a lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 2. Na opção do meio, a lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 3. E a lâmpada 2, na última opção, brilha mais que a lâmpada 4. Professor, e aí, qual é a ideia? A ideia é fazer exatamente aquilo que a gente fez. O quê? Tentar estabelecer o sentido da corrente, observar se ela vai se dividir. Se ela se dividir, obviamente vai haver uma diminuição na intensidade do brilho. Então vamos olhar de uma por uma. Observe, ó. A lâmpada, no caso 1, situação 1 é essa aqui, ó. Você tem aqui menos e mais, né? Ó. Repare que a corrente vai do menos para o mais, então ela vai ter esse sentido, ó, de vermelho. Então vou ter uma intensidade de corrente que vai passar pela lâmpada 1, continuará na sequência e retornará para a bateria. Até aí, nada demais. Eu estou apenas estabelecendo a condição de cada corrente. Vamos para a situação 2. Ó. Situação 2 de azul. Ó. Eu tenho aqui a bateria. A corrente, ó, ela vai sair da bateria e vai percorrer, obviamente, o circuito, tá? Ó. Chega em L2, ela passa por L2, vou chamar isso aqui de I2, tá? Vou já colocar ali 1 só para diferenciar. E, obviamente, aqui passará por essa resistência, retornará para a bateria. Lembrando que isso aqui é um circuito simples fechado. Deixa eu só corrigir bem aqui, que eu coloquei 2, aqui vai ser 1 e aqui 1 também, tá? Só para lembrar, porque é na lâmpada 1. Vamos para a próxima. Situação 3. Eu tenho a bateria, menos e mais, né? Os polos. O sentido da corrente vai ser esse. Eu vou chamar de I3. Note que I3 vai vir e vai chegar nesse ponto. Opa! Se vai chegar nesse ponto, eu vou ter I3 se dividido em duas partes. Eu vou chamar de I3 sobre 2 e aqui I3 sobre 2. Professor, por que o senhor falou I3 sobre 2? Se dividiu em duas partes. I3 no meu lado esquerdo e I3 pelo meu lado de baixo. Dividiu em duas partes. Aí, obviamente, vão chegar nesse ponto aqui, ó. As duas correntes. E vão se juntar. Quando elas se juntam, elas retornam a ser I3. Ok? I3 sobre 2, I3 sobre 2. Olha a lógica da resolução da questão. Nas duas primeiras situações, a corrente ela não se dividiu. Já na segunda situação, a corrente se dividiu. Então, isso vai implicar uma diferença em relação às outras. Vamos lá para a quarta. Voltando aqui na quarta. Ó. Já na quarta, nós temos a seguinte situação. Ó. Menos e mais, né, ó, da bateria. A corrente ela vai se deslocar. Repare, eu vou chamar de I4. O I4 vai passar pela lâmpada 4
E até então ela não vai se dividir. Aí quando ela chegar bem aqui, ó, o I4, nesse ponto, aí sim, ela vai se dividir nesse caminho, I4 sobre 2, e vai passar por esse caminho aqui, ó, I4 sobre 2. Aí vem, passa pelas resistências, chegam juntas aqui e retornam novamente para o valor de I4. Então, se você observar, a situação da lâmpada 1, da lâmpada 2 e da lâmpada 4 são semelhantes. Mas, professor, na última situação, eu tenho uma divisão aqui da corrente. Tudo bem, vai ter uma divisão, mas depois que passar pela lâmpada L4. Então, a mesma situação em L1, a mesma situação em L2 e a mesma situação em L4 é rigorosamente a mesma. A corrente, ao passar por essas lâmpadas, ela não se divide. Vamos lá. Ele está dizendo que no item 1, a lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 2. Isso aqui está falso. Por quê? Porque elas brilham de maneira igual. Deixa eu só mudar aqui a cor, tá? Elas vão brilhar de maneira igual. Professor, por que elas vão brilhar de maneira igual? Olha só, isso aqui está falso e elas vão brilhar de maneira igual. Repare, ó, quando eu tenho L1, a corrente vem pela lâmpada 1, não se dividiu. Quando eu venho para L2, a corrente vem para a lâmpada L2, não se dividiu. Então, a intensidade vai ser a mesma, até porque a intensidade de corrente elétrica, até porque a bateria é a mesma. Então, o item 1 está falso, porque são exatamente iguais a intensidade desse brilho. Vamos para o próximo item, ó. L1 brilhe mais que L3. Esse item aqui está verdadeiríssimo. Professor, por que está verdadeiro? Eu quero que o senhor justifique. Está fácil, ó. Eu já fiz aqui o desenho. Repare que de vermelho, a lâmpada L1 recebe a corrente em 1. Ela não se dividiu. Já no caso da minha lâmpada L3, veja que a minha corrente, ó, ela sai da bateria I3. Ao chegar em L3, ela já vai estar dividida, ó. Eu até anotei aqui, ó. Vou até sublinhar aqui para você ver, ó. I3 sobre 2 passará pela lâmpada L3. I3 sobre 2 passará por esse dispositivo aqui, que pode ser uma resistência, pode ser uma tomada. Então, ela vai passar já dividida por L3. Consequentemente, a lâmpada 1, que não sofre divisão da corrente, ela vai brilhar mais do que a lâmpada 3, que vai sofrer divisão de corrente. Beleza? Vamos para o último item. O último item diz o seguinte, ó. Lâmpada 2 brilhe mais que a lâmpada 4. Também está falso. Professor, mas no 4, se eu observar, eu tenho aqui em paralelo. Tudo bem, mas lembra do que eu falei? Olha só, em L2, a corrente saiu da bateria, chegou no L2 e não se dividiu. Quando foi no caso da L4, ó, ela saiu da bateria, passou pelo L4 e, nesse caso, só sofreu divisão após passar por L4. Como ele está comparando lâmpada 2 com lâmpada 4, a corrente para as duas, até passarem por elas, não haverá divisão. Consequentemente, elas também serão, no caso, a mesma corrente, será igual. Igual, no caso que eu me refiro, o igual ao brilho. Perfeito? Então, a questão 1 é exatamente desse jeito. O grande segredo é você riscar. Ao perceber nos nós, essas emendas aqui, você faz as divisões. Se você fizer as divisões corretas, perfeitamente você terá o resultado. Ok? Interrompendo aqui a transmissão, tá? Voltando para a tela principal. Qualquer dúvida é só perguntar. A gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas.